salve simpatia aqui para mais um vídeo sobre algumas coisas que eu quero falar. Vou falar sobre livros, sobre outras coisas também, que der na telha eu vou falar. Mas hoje eu vim aqui para fazer meu jabazinho, né? Vim aqui para falar sobre os meus livros que eu escrevi, os livros que eu vou lançar ainda. Mas hoje eu vim especificamente para falar da saga da Adriana, que é Os Guardiões da Aliança, né? Que é o primeiro livro, Adriana, onde apresento os personagens principais, que são Morgan, Felipe, Diego, Miguel, Átila, e entre outros personagens que eu criei, assim, baseado em algumas pessoas da vida real, que passaram pela minha vida, e também amigos que continuam, como o Fernand, o Aleph do Bois, que é o Rodrigo, o Vampiro Edgar, que são apresentados aí a partir do segundo livro, que são os Guardiões da Aliança. E o final do livro, A Guardiã, que é o último livro da saga, que finalmente saiu. Estão disponíveis na Amazon. Você pode ter a versão digital, também pode pedir para ter a versão impressa, só que a versão impressa, vou ser sincera, ficou bem caro. Eu acho que é porque ele é fabricado lá fora e, tipo, ficaram muitas páginas, então eu achei bem salgado o preço. Eu comprei porque, tipo, a Amazon não te dá um livro gratuito pro autor, então, tipo, a gente tem que comprar. Mesmo quando você pede o boneco, você paga um valor lá e, tipo, eles te mandam, mas eu preferi comprar o livro mesmo pra saber como ficaria aí o final dele. Tive que fazer alguns ajustes, porque é você que faz a diagramação, você que faz a capa, você que corrige, então, tipo, aí eu tive que errar pra fazer alguns acertos depois. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens, que eu me baseei primeiramente em algumas pessoas reais, mas como eu comecei a escrever lá em 99 e tal, eu escrevi ele ambientado na Idade Média, então, tipo, eu falava da Helena e não da Adriana. Mas eu tinha os outros personagens que estão aí, que são os personagens centrais da história. No entanto, 10 anos depois que eu já tinha desenvolvido todos os personagens e tal, eu quis ambientar para os dias atuais. Então eu criei o personagem Adriana e coloquei alguns elementos da minha vivência, né, da minha vida real, tipo, no livro, ambientei assim para fantasia e tal. O Morgan, inicialmente, ele foi inspirado num crush. Obviamente todo mundo passa por isso. Só que eu tinha que dar como eu posso dizer, uma personalidade e uma aparência física pra ele. Como eu não queria mais falar da pessoa, do crush, porque já tinha passado, então eu tinha assistido um filme uma vez que foi Tristão e Isolda. Então eu fiquei apaixonada pelo Henry Cavill. Eu acho que é assim que fala. Henry Cavill. E eu me baseei nele fisicamente pra falar do Morgan. E depois eu assisti alguns outros trabalhos dele, como o primeiro filme que ele fez lá, eu esqueci o nome. Ele era bem menininho. E, tipo, eu percebi que ele era bem talentoso. Então ele era muito expressivo. E, tipo, ele tem aquela cara de marrento em alguns filmes. E eu gostei e coloquei ali, dei personalidade ali pro Morgan. O Felipe, eu me baseei no Timothy Olyphant, que é o ator da série Justified. E eu sempre achei esse ator fantástico. E eu queria que fosse assim. O Felipe, ele é um personagem mais velho e tal, e mais centrado, mais sério, aquela cara de mal e não sei o que. Então o Timothy Olyphant pra mim foi o ideal. O Miguel, quando eu criei o Miguel, acho que foi um dos primeiros personagens que eu criei. Acho que eu criei primeiro o Miguel pra depois criar todos os personagens, como o Morgan, como o Felipe e tal. E ele foi... Eu queria muito, assim, tipo, que o River Phoenix estivesse vivo e mais velho pra eu poder me basear nele. Tipo, como não tinha, mas a gente não tem, infelizmente a gente não tem mais o River Phoenix, eu coloquei o Taylor Kitsch, acho que é assim que fala o nome dele. E ele é maravilhoso, cara, tipo, um cara lindo. Então, aí eu coloquei, me baseei no Taylor Kitsch pra fazer o Miguel.
E o Diego, o Charlie Cox, que todo mundo conhece como o Demolidor, mas eu conheci lá atrás, no filme Stardust, achava ele uma gracinha, tipo aquele charme todo. Então eu criei o Diego baseado nele. É lógico que quando a pessoa lê o livro e tal, ela tem uma impressão diferente, né, do autor. Tipo, eu me baseei nesses caras, mas quando você lê, você pode imaginar uma pessoa totalmente diferente. O Átila, por exemplo, eu recriei o Átila várias vezes, porque eu tinha que fazer um personagem que fosse compatível com o Morgan e tivesse um quê a mais. Eu não sei explicar, tinha que ser uma coisa mais selvagem, mais debochada, mais divertida, mais cara de pau. Aí eu imaginei vários atores assim e finalizei ele com o Chris Hemsworth, que é o nosso Thor aí do cinema. E achei a cara dele. Mas mesmo assim, ainda toda vez que... Porque eu sempre releio meus livros, tá? Porque eu sou muito... eu sou muito crítica comigo mesma. Então, tipo, eu acho que eu sempre deveria ter feito alguma coisa melhor. Eu sempre mexo, então não tem como. Eu acho que todo autor faz isso. Mas quando... quando eu criei o personagem... toda vez que eu leio, assim, fico imaginando, nossa, poderia ter sido outro cara. Ai, se fosse o Sam Heughan, que é o autor principal do Outlander. Então eu fico sempre imaginando outras pessoas. Mas os personagens Morgan, Felipe, Miguel, Diego, eu não consigo trocar. Tipo, eu sou muito apegada a esses personagens. Então eu não consigo trocar nunca a visão física desses personagens. Agora, do clã Argus, que é o clã dos ciganos, a gente tem a Sophie, tem o Vlad, tem o Angelus, que são personagens que são muito mencionados. É lógico que tem outros personagens e tal, mas eles são muito mencionados, são mais mencionados no decorrer do enredo do livro. E eu imagino várias pessoas aleatórias, então, tipo, eu não tenho mais... Assim, acho que só o Angelus e o Vlad eu tenho uma visão... mais ou menos assim, tipo, o Angelus meio como Garrett Hedlund, acho que é assim que é o nome dele, e o Vlad, eu nunca consigo chegar num ator assim, eu escrevi da minha cabeça mesmo, então eu nunca consigo chegar numa... Eu tô olhando pra baixo aqui porque eu tô com algumas anotações, eu não consigo lembrar das coisas, eu tenho uma dificuldade pra lembrar das coisas, que é... né? Então, toda a história, ela se passa nos dias atuais. A Adriana, ela vai pra Inglaterra, né, trabalhar junto com os amigos dela. O melhor amigo dela, Fernand, que é meu amigo real. E a Jev, que também era uma amiga real, que era até uma vizinha minha que mudou daqui e tal. A gente conhecia desde criança e tal. Então, ela... Desculpa. Ela vai pra trabalhar em Londres e ela conhece esses caras que são os personagens aí, vampiros, no decorrer da história. Eu não vou ficar dando spoiler, assim, tem muita gente que não leu ainda. Eu espero que muita gente leia. Sério, por favor, leia. Tem que fazer esse jabazinho. Mentira, eu tô zoando, você lê se você quiser e tal. Porque uma coisa é chata, né? A gente ficar pedindo aí... Ai, por favor, pelo amor de Deus, leia meu livro. Eu não ganho nada financeiramente com esse livro, porque, tipo, não dá nem pra pagar a conta, cara, o que eu recebo. Então, muita gente lê pelo Kindle e lê gratuitamente. Algumas pessoas compram, obviamente. Quem não tem, vai lá e baixa e compra e paga. Mas o valor é muito irrisório, então não dá pra viver disso. Então eu tenho que ter um trabalho formal pra poder pagar minhas contas, meus luxinhos e tal. Não é fácil, tipo, viver de escrever no Brasil, tipo, ser autor, ser escritor nacional no Brasil, é foda, mano, você não ganha nada com isso. Só se você for, tipo, um Paulo Coelho da vida, que é milionário, tem séries, tem filme com histórias do cara e tal. Mas o autor nacional, ele é muito... muito esquecido no próprio país, né? Então, as pessoas, geralmente, elas dão mais valor para os autores internacionais.
Sendo que a gente tem uma galera aqui que escreve melhor que muitos autores internacionais, que tem muita historinha meia boca aí, que você lê, tipo, fala assim, nossa, mano, eu li um livro, tipo, da Suzy Ramone, que é foda os livros dela, sou fã da Suzy. E, tipo, Eduardo Spohr, cara, o cara é maravilhoso. Então, tipo, eu acho que muitos autores, assim, o merecimento que autores internacionais e, tipo, são melhores, tão melhores quanto, né? Mas fica aí a dica dos meus livros. E vou fazer outro vídeo depois falando de outro livro. Eu quero falar dos livros de terror de lobisomem, que eu amo. Tipo, terrorzão mesmo. Aí eu vou vir com um vídeo aí da Besta Fera pra falar sobre eles, sobre esse livro pra vocês aí. Desculpa os erros, tá? Porque é meu primeiro vídeo, assim, falando sobre qualquer coisa, tipo, dos meus livros e dos meus personagens. E vai ficar meio bostinha, assim, mas dá aquela curtida. Firmeza? Um beijo e obrigada por estar assistindo.